Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar! Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e host também do podcast Pode Dançar, que está super especial nessa edição 40ª. Então vamos para o nosso segundo episódio dessa edição, porque aqui a gente não só pode dançar, mas também pode falar muito. E hoje aqui eu tô muito feliz de trazer um tema que, pra mim, não só como bailarina, mas no mundo da dança, eu vejo que é muito importante da gente falar sobre a importância da conscientização e preparação corporal para além da técnica, né? Ou seja, o antes ali, né? Ou também o depois. E aí a gente trouxe uma convidada super especial. Ela que é a tutora oficial de Progressing Ballet Technique na América Latina. Já foi também bailarina e atualmente é professora convidada em várias instituições e companhias de dança. Formada em Educação Física e pós-graduanda em Ensino do Balé Clássico e vem formando também diversos professores e treinando bailarinos com o PBT, Michelle Bittencourt. Então, prazer estar com você aqui. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente, para contar um pouquinho também da sua história, contar um pouquinho da história do PBT, de como vem acontecendo isso na sua carreira. E contar, né? A gente conversar sobre essa conscientização toda, que a gente já estava conversando aqui no backstage do podcast, sobre essa importância, né, Michelle? Então, Michelle, primeiro eu gostaria de saber como que foi que aconteceu esse seu primeiro contato com a dança? Como que surgiu isso para você? Boa tarde, Giovana. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer sempre compartilhar um pouco da minha história e também do que eu acredito, né, como missão que eu tenho no Progressing Ballet Technique. Meu primeiro contato com a dança eu não tenho memória da minha vida antes da dança, na verdade. Assim, eu lembro desde pequena, eu ter crescido dançando, né? Então, aos 4 anos, eu comecei a fazer balé numa academia, assim, meio que do meu bairro. E depois fui mudando de academias, fui estudando numa escola mais, né, séria, digamos, com estudo sério, né, ensino sério do balé. Depois eu escolhi fazer educação física porque era relacionada à dança, até eu poder começar a ter uma carreira profissional que foi fora do Brasil, né? Mas então, assim, eu não consigo visualizar a minha vida que não seja conectada com a dança. Que legal. E eu acho incrível quando se fala, né? Ah, eu não consigo enxergar a minha vida que não seja conectada com a dança, porque isso tem muito a ver com a paixão e com o amor que a gente faz, né? E pra mim tem uma essência muito grande quando a gente faz por amor a dança, né? E quando a dança representa amor, isso é muito interessante. E quando você era bailarina, você tinha essa preocupação sobre a conscientização e preparação corporal? Ou você tomou conta disso só depois? Como que era essa parte para você? Então, durante o período que a gente está aprendendo, né, a dança e também depois quando a gente está dançando como profissional, a gente passa por diversos processos de lesão. Né? Eu acho que a gente começa a tomar uma consciência dessa necessidade como bailarino quando a gente se lesiona as primeiras vezes e a gente começa com aquele processo de reabilitação, né? Como eu estudei educação física, quando eu entrei nesse mundo da educação física, né, e eu via que em todos os esportes existia uma preparação física específica para cada um deles. E eu começava a me questionar, gente, mas e aí, a dança? Né? Exato. Aí sempre tem aquele dilema, né? Dança não é esporte. Ok, dança não é esporte, mas nós temos o nosso corpo como ferramenta para a nossa arte. Claro. Né? A gente depende de um corpo funcional. Uhum. Então, a gente precisa ter um corpo que funcione e que a gente possa fazer o melhor, né? Usar como uma ferramenta disponível, 100%, para assim a gente poder, então, 100% entregar a nossa arte, né? Porque tu, como bailarina, deve saber que uma das coisas mais complicadas é tu entrar no palco com alguma deficiência, já seja de resistência, já seja técnica, e tu entrar no palco já com aquela preocupação. Então, artisticamente, é muito mais difícil a gente entregar tudo que a gente deveria entregar, Claro. né? Então, quando eu comecei a me lesionar e passar por recuperações, eu fiquei com esse bichinho ali na minha cabeça. A última lesão grave que eu tive, eu já tinha visto coisas sobre o PBT, eu comecei a ver vídeos, eu achava esse negócio é inteligente, esse negócio é interessante, eu quero conhecer. Mas eu estava dançando no Balé de Santiago, que é uma companhia que tem uma agenda muito
cheia, né? E eu não conseguia nunca viajar para fazer os cursos. Então, eu tive uma lesão séria no tornozelo. E por essa razão, eu consegui ir fazer o curso de PBT. Ok. E eu comecei a usar no meu corpo. Usei para mim. Para eu me recuperar. Porque eu não conseguia ficar em primeira posição de pé. Caramba. Nesse nível. Mas eu conseguia, sim, fazer na bola. Awesome. Então, eu passei quase 3 meses fazendo PBT todos os dias. Então, quando eu já tive a alta para voltar a fazer balé, foi uma diferença absurda das outras recuperações. E quando eu senti isso no meu corpo, eu disse, gente, todo mundo tem que conhecer esse tal de PBT. Sim. Mas você, então, antes do PBT mesmo, já se preocupava com essa questão de ter uma conscientização corporal, uns cuidados, né? Sim. Além da formação em educação física, que foi onde eu comecei a ter esse questionamento maior, eu entrei na universidade muito nova, eu tinha 16 anos. Nossa. E aí comecei a pesquisar muito. Tá. Nós tínhamos disponibilidade na época de Barra-Terre, que exato. era o que nós conhecíamos como preparação física mais próximo da dança. Logo começou o Pilates, né? Muitos bailarinos começaram a usar o Pilates, então eu fiz formação em Pilates. Legal. Então, sempre foi uma preocupação que eu tive paralela ao balé clássico, né? À dança. Legal. É muito importante, né, Michelle? É o que a gente estava conversando também aqui antes de começarmos a nossa gravação. Essa questão também até das pessoas não saberem como funciona ou como pode funcionar a preparação física no mundo da dança. Porque, sim, como PBT, a gente tem recursos específicos para a dança em questão de preparo físico. E as pessoas não fazem ideia. É o que eu estava falando para a Michelle, que outro dia eu estava treinando num espaço onde é especializado em futebol. E as pessoas viraram para mim, assim, e perguntaram, mas como que funciona isso na dança? Isso existe? Eu falei, se não existe, falta informação sobre, entendeu? Ou então são as pessoas, justamente como a Michelle comentou, que vão atrás, que buscam, que pesquisam, né? E aí tem outra questão também que eu vejo que vem crescendo muito, infelizmente, é a venda desses serviços de preparação física, etc., sem a pessoa ser preparadora física, um preparador físico, ou seja, sem ter essa qualificação. Você, como uma profissional de educação física que tem o aval para exercer esse tipo de serviço, qual é a sua opinião sobre isso? Eu fico bem preocupada, porque eu acredito que é uma missão muito importante a gente receber um ser humano que ele vai nascer com um corpo e ele vai morrer com esse corpo. Né? A gente não tem peças de substituição. Exato. Então, tu recebe, de repente, uma criança e, de repente, por falta de conhecimento, tu pode causar lesões irreversíveis. Né? Então, acredito que nada mais importante que realmente ter o conhecimento sobre aquilo que tu vai exercer. Lamentavelmente, existe a possibilidade hoje em dia de fazer esse tipo de treinamento, oferecer esse tipo de serviço sem ter uma formação. Né? Porque a dança está num limbo. Né? Na verdade. A educação física, sim, é regulamentada no Brasil. A prática da educação física é regulamentada. Mas a dança... Exato. Não. E eu acho que aqui é importante a gente comentar sobre a responsabilidade de um veículo de comunicação como o podcast para a gente gerar consciência. Eu acho que é o meu grande papel aqui, né, como host do podcast, de trazer convidados e temas que a gente fale assim, olha, tem como ser consciente tal coisa, tal assunto, e com uma preparação física ou quem a faz, né? Então, assim, o que a Michelle está falando é de extrema importância. Não é porque você faz um curso de dança que você pode dar aula de dança. E não é porque você é um bailarino ou é um professor de dança que você pode preparar um bailarino ou outras pessoas. Então, isso é muito importante, né? Da gente estar frisando. E também vem toda essa questão de, tipo, ainda a dança está caminhando aí para a gente ter regulamentação, né? Então, é bem importante da gente começar a se questionar o que então a gente pode fazer enquanto isso, de forma consciente e responsável, para essa caminhada ser consistente, né? Então, muito legal saber que, sim, tem as formações que já são qualificadas e que já tem essa regulamentação para poder ser exercida uma profissão de um preparador, né? De uma preparadora. E aí, como que então surge a ideia do programa, do PBT em si? Explica um pouquinho sobre essa questão da preparação, porque o PBT, então, ele é um programa especialmente específico para bailarinos, é isso? Sim, exatamente.
O PBT ele foi criado por uma maestra australiana que se chama Mary Walton Mahon. Ela foi bailarina, né? Ela dançou, inclusive, com Roland Petit. E ela teve uma inquietude sempre com a questão da saúde do bailarino. Né? Ela via, assim, o que a gente vê ainda hoje em dia, bailarinos muito jovens com lesões irreversíveis ou terminando uma carreira com um corpo que não era apto para a vida normal, né? E ela teve uma experiência muito interessante com a Maya Plisitskaya, de preparação prévia aos espetáculos, de estar num palco, estar num espaço e fazer uma preparação física que não era balé. Que era preparar o corpo para aquilo que a gente vai fazer, né? Então, essas experiências dela deram aquele bichinho, né? O que a gente pode fazer com isso? Então, ela voltou para a Austrália, montou a academia dela e começou a experimentar com os alunos dela, usando equipamentos, usando bola de pilates, né? Para tirar a estabilidade. Então, ela começou a criar exercícios com esses alunos. Esses alunos tiveram excelentes resultados, começaram a ganhar bolsas em escolas importantes da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, contratados em companhias importantes por ter esse resultado tão interessante. E ela era examinadora da Royal, do Royal Academy of Dance. Então, ela sempre tinha esses encontros entre os professores da Royal e começou a apresentar esses exercícios para os professores, que também começaram a aplicar nos seus alunos e verem os resultados. Então, o que a Marie fez? Pegou esses exercícios e entregou para vários fisioterapeutas e médicos da dança, médicos deportistas especializados em dança, para analisar a biomecânica desses exercícios, analisar a efetividade desses exercícios. Depois de ter sido avaliado por toda essa equipe, então ela decidiu registrar o método. Então, assim que nasceu o Progressing Ballet Technique, que hoje em dia está em mais de 40 países, né? A Marie é uma inspiração, ela é uma pessoa, assim, incrível, incansável. Imagino. Sempre pensando em o que a gente vai fazer para tal coisa. Não sei, fui em tal lugar e vi que a maioria dos bailarinos está com deficiência nas baterias. Vamos, então, fazer um exercício que melhor. O que a gente precisa para bateria? Sim. Potência muscular, sabe? Então, a gente Que legal. Realmente apaixonante. Assim. E o que é interessante de escutar você falando um pouco sobre o trabalho é a questão de realmente os corpos estão em constante mudança e evolução, né? E um método que acompanha tudo isso, que não é um método engessado que fica ali jogado no tempo, né? Então, quando acompanha essa evolução, porque hoje em dia os prodígios que a gente tem, as crianças que estão nascendo, nascem totalmente diferente do que há 10 anos atrás, que eram outra demanda, assim, né? Então, isso é muito legal de saber que é um método que ele vai acompanhando ali as demandas e as mudanças, porque hoje é isso, né? A gente está em mudança o tempo inteiro. E também é legal de saber que é efetivo, né? O resultado, essa preocupação que vocês têm de, não, tem resultado. E isso é através de uma assistência médica, de algo comprovado. Porque hoje também o que eu percebo bastante é a criação de métodos, né? Além de fazer a profissão preparação física, o preparador físico de fato, do além, as pessoas adoram também criar um método. Só que para criar um método, ainda assim, né? E ainda mais, se falando em corpos e que você lida com outras pessoas que vai ter um resultado direto na anatomia daquela pessoa, isso tem que ser de forma responsável, né, Michele? Eu acho que nós temos a sorte de termos a ciência, né, hoje em dia, aliada. O esporte já vem muito antes que a gente da dança, né? Com muitas pesquisas científicas relacionadas ao treinamento físico. Hoje em dia, a Austrália é uma referência em relação à pesquisa científica na dança, né? O PBT ele vem da Austrália, acho que justamente por ter essa relação, né? De lá eles, assim, com mais anterioridade, ter essa preocupação. Então, o PBT, ele está baseado em ciência. Treinamento físico é uma ciência. Balé é uma arte. Então, esses dias eu tive, faz 2 semanas, num congresso na Universidade de Madrid. E eles me perguntaram justamente isso. Michele, como é que tu encara trabalhar com a preparação física, sendo que hoje em dia a dança está se transformando quase num esporte, num circo, onde em muitos lugares avaliam muito mais
pernas altas, saltos e giros, do que realmente a arte da dança. Né? Então, volto a esse assunto, que eu acho, para mim, fundamental. Ter um corpo preparado para expressar é o objetivo do PBT. Tá. Né? Não é preparado para levantar a perna. Exato. É preparado para poder entrar no palco se sentindo livre fisicamente para estar a serviço da arte. Né? Que eu acho que é o mais importante. Legal. Não perder esse fio, sabe? Isso era uma das minhas questões também para você, é a supervalorização hoje em dia das pessoas sobre a técnica, né? Tudo é sobre girar, levantar a perna e tal, mas o como fazer isso, até mesmo para o teu corpo durar muito mais. Foi o que você falou da preocupação da Marie, de terminar carreiras, agora se falando voltado para o foco bailarino, bem, e não cheio de parafuso no quadril ou com um monte de operação, né? Dá pra gente evitar um monte de coisa. Porque também aquela parte do romantismo, né? Ai, não, mas tem um monte de operação, sofreu um monte de lesão, mas porque trabalhou muito, porque, né, fez muita coisa legal e tal, mas até que ponto, né? Existe essa romantização da tortura do balé, né? Exato. Que é uma coisa que a gente precisa desconectar essa visão. A dor física, a dor muscular do trabalho físico, ela é normal em qualquer atividade física, né? Com o trabalho, o músculo vai doer. Se tu for numa academia fazer musculação, tu vai sentir dor muscular. E isso é normal. O que não é normal é a dor por excesso, é a dor por aquilo que a gente já viu acontecer, não só em fotos, mas a gente viu acontecer, e talvez tu e eu tenhamos vivenciado isso. Professores que empurram para aumentar flexibilidade. Aquela exigência de uma rotação que a amplitude articular daquela pessoa não atende. Exigência de colocar pontas antes do desenvolvimento motor daquela criança estar preparada, né? Fisiologicamente para esse esforço. E aí vem lesões, assim, irreversíveis. Eu já tive conhecimento de crianças que tiveram fratura por avulsão, que é aquela fratura onde o próprio tendão puxa um pedacinho do osso. Caramba. Por ela subir nas pontas com 8 anos. E como que você encara isso, vendo o PBT? Ele lida com os limites do corpo, certo? A gente precisa saber lidar com limites do corpo e que cada corpo é um corpo, cada pessoa tem o seu limite. Porque é isso que você falou, senão a gente acaba caindo na mão de pessoas que, infelizmente, não são qualificadas para lidar com limites de corpos e entender essa diferença, e aí força, e aí vai para além do limite. Ou então também os bailarinos se auto-forçam na questão e chegam a um workaholic, porque é o que mais tem hoje na dança, é a gente dar burnout, né? Então, como que o PBT, ele leva esse processo em relação aos limites dos corpos? O nosso trabalho, como a gente trabalha com a consciência corporal, justamente no momento que a gente está desenvolvendo a consciência corporal, a gente está desenvolvendo o conhecimento dos meus limites e das minhas qualidades também. Né? Então, no momento que eu trabalho um exercício onde aquele aluno vai descobrir qual é a amplitude articular dele de quadril, ele vai saber até onde ele pode levar a perna. Né? Então, o desenvolvimento do PBT, principalmente nos anos iniciais, é eu descobrir quais são as capacidades, tanto o aluno de se entender no seu próprio corpo, como o professor também poder ver nessa criança tem isso de pontos que ele pode evoluir positivamente, e tem aqueles bloqueios que são anatômicos, né? E que a gente pode ajudar, sim, através de um trabalho muscular, mas jamais forçando uma articulação a níveis extremos, né? E também com relação à formação de professores, como o curso de PBT ele é um curso livre, eu não preciso ser formada em educação física para fazer. Então, a nossa preocupação é justamente esclarecer essas observações que podem ser feitas, né? Para evitar lesões desnecessárias e que talvez... A gente sabe que na dança existe aquela... E por que faz assim? Porque sempre foi assim. Exato. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe da novela? Então, não precisa. Né? Então, tem como mudar, né? Com certeza.
nosso curso de formação, ele tem esse objetivo, né? De um abrir de olhos, de um abrir de horizontes para coisas novas que a gente não precisa manter uma tradição que não é funcional. Exatamente. Né? E é isso que eu vejo os caminhos engessados da dança. A gente precisa, para ontem, criar novos significados para isso, né? Porque se você não tem um pé assim assado, não pode se tornar bailarino. Porque se você não tem um andeor 180 graus, desiste da carreira. Então, essas coisas, quando a gente ressignifica e vê de uma perspectiva muito mais macro do que micro, a gente torna capaz e a gente enxerga possíveis caminhos que vão dar todo esse apoio, como, por exemplo, a preparação física, para levar a gente muito mais longe, né? E aí você falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação à ciência e arte, né? Porque eu acredito muito que o PBT, ele junta ali as duas coisas. E a dança também pode ser juntada dentro dessa arte que é linda, a ciência a nosso favor. O negócio é que às vezes a gente vai contra, né, a ciência. Então, como que, na sua opinião, a gente consegue estar trazendo a ciência junto com a arte, que é a dança, de uma forma mais leve, tranquila, principalmente para a formação de carreiras? Por sorte, acredito que hoje nós temos muitos profissionais que estão comprometidos com isso. Comprometidos em aliar a ciência à dança, né? Existe um movimento muito interessante, assim, no Brasil, inclusive, de profissionais que, sim, estão fazendo ciência na dança. O que eu posso dizer, né? Eu acredito que a gente tem pouca publicação de dança, né? Porque, afinal, a dança é uma palavra grande, né? São muitas coisas que estão... Sim. Que existe. A dança é muito grande. Mas se nós formos falar no balé clássico, né, a gente não tem quase publicação científica. Né? Então, como a gente pode fazer esse caminho? Publicando. Exato, informando, né? Informando, né? Então, eu acho que não tem como sair disso. Mas também tem um outro caminho que também, tendo vivido como bailarina profissional, também valorizar aqueles profissionais que fazem uma carreira dentro da dança de uma maneira séria. Né? Então, uma pessoa que aprende uma reposição de um balé, de um repositor, que ele tem os direitos de entregar o que o coreógrafo quis dizer há 150 anos atrás, é muito diferente de uma pessoa que vai no YouTube e copia. Exatamente. Tá? Sim. Então, lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem uma tradição de teatros, companhias de balé clássico. Né? Então, não existe essa valorização do profissional que tem essa vivência. Sim. Que é uma vivência que é impagável. É uma vivência que não tem universidade que te entregue. Não. Porque só quem esteve na frente daquele repositor... E aquele repositor esteve na frente do coreógrafo, e aquele, sabe? Essa vivência realmente é algo que é passado. Sim. Como essa é a real tradição da dança. Sim. Né? E eu acho uma pena que no Brasil não se valorize isso. Sabe? Hoje em dia se valorizam outras coisas que são muito mais voláteis do que esse tipo de conhecimento. Sim. Por isso que eu acredito muito que nesse mundão da dança, para vocês que estão assistindo e nos escutando, é muito importante a gente valorizar o trabalho das pessoas profissionais e investir, fazer um investimento. Porque, assim, o que também a gente se escuta, mas preparação física não é para todo mundo. Imagina, vou pagar uma fortuna para fazer uma preparação física, ou não tenho dinheiro para investir. Tá, mas aí você pode investir, então, em um serviço super barato, que ao longo do tempo não vai te dar nenhum resultado, ou então, não investir em nada e viver ali do consumismo das coisas fáceis do dia a dia, né? Porque eu acredito muito nisso. Quando a gente quer alguma coisa na nossa vida que a gente não tem recursos para outras, a gente tem que saber priorizar. Então, assim, também é valorizar esses profissionais de forma... É o valor que ele está cobrando por esse X serviço. A preparação física tem esse custo, tem esse investimento, mas mesmo assim, estou disposto a fazer, né? E assim, se você não está disposto a fazer e precisa, existem diversas maneiras da gente conseguir financeiramente dar esse suporte. Porque hoje em dia, com a internet, a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, como que é para você essa questão também da preparação física
tá distante ainda de algumas realidades, sabe? Eu queria que a gente trouxesse algum ponto ali de conexão que a gente pudesse falar. Para quem tá nos ouvindo, é possível, né? Como que esse possível pode realmente ser possível para todas as realidades, ou se não para a maioria? Falando do PBT, né, especificamente, existem muitos professores formados em PVT hoje no Brasil, na América Latina. O mundo inteiro, né? Mas a minha região de coordenação é essa. E eu sei que tem muitos professores que investem nessa formação para poder entregar para os seus alunos. Sim. Tá? Então, primeiro, acredito que procurar esses professores seria um passo. Segundo, porque é muito caro o equipamento. Gente, aquela bolinha desse tamanho de Pilates, a gente pode comprar no supermercado uma bolinha de brinquedo, Exato. que é R$15. Tu infla, desinfla, bota dentro da tua mochila e tu tem mais de 200 exercícios de consciência corporal e preparação física com aquela bolinha. Tá? Exato. Então, não é uma coisa do outro mundo. Não, porque daí a gente entra naquela questão, o ideal e o ideal possível. A questão é que a gente fica, às vezes, muito preso no ideal. O ideal é fazer todos os dias aula de PBT ou qualquer outro método. E aí sim, né? Aí eu olho só o cifrão na minha frente e falo, impossível. Mas qual que é o ideal possível hoje para cada realidade, né? Sim. E com certeza tem vários caminhos. Vários caminhos. E assim, não é só o PBT que existe preparação física para dança, né? Eu falo porque é a área que eu tenho conhecimento. Mas vejo, como te disse antes, que existe um movimento de muitos profissionais que realmente estão interessados e têm o conhecimento e gostariam de fazer esse trabalho. Né? Então, o aluno que estiver interessado, sim, pode procurar. E, principalmente, diretores de escolas precisam ter essa preocupação. Né? Porque é aquela ciclo que vai um retroalimentando o outro, né? E se a gente faz essa rede que um vai ajudando o outro, a gente tem futuros profissionais ou já profissionais muito mais qualificados, que eu acho que esse que é o objetivo no fim das contas, né? Porque aqui o que acontece, né? A gente tem, sabendo a realidade do Brasil, né? Nós temos pouquíssimas companhias onde as pessoas podem se tornar profissionais. Sim. Né? Então, a grande maioria dos estudantes de dança do Brasil não vão dançar numa companhia profissional dentro do Brasil. A grande maioria não vai chegar a se tornar bailarino profissional. Né? Pode, inclusive, dançar por muitos anos, pode se tornar professor. E dentro da dança existem muitas carreiras, né, que cada um desses estudantes de balé podem seguir. Mas ele vai continuar sendo um ser humano que tem um corpo e aquele corpo viveu a dança. Exato. Né? Então, preocupação de um diretor de escola, saúde dessa pessoa. Eu sou responsável pela saúde física dessa pessoa. Como eu vou trabalhar isso? Eu posso oferecer um método de consciência corporal, preparação física, desenvolvimento de habilidades motoras dentro da minha escola. Né? Então, isso é ainda muito lento aqui. Então, acredito que é muito importante começar a ter esse olhar. Né? E eu acho que a gente está plantando sementinhas, sabe, Michelle? Esse que eu acho que é o objetivo nosso dessa geração agora e das coisas que vêm surgindo. Plantar sementes, porque uma hora vai germinar e se a gente continuar regando ali, né? Então, vamos pensar para além do PBT agora, o que você falaria para os bailarinos, e principalmente para os professores, que seja importante na construção de uma boa conscientização corporal e trazer essa eficácia de resultados? Porque assim, né? Às vezes a gente também vê a pessoa fazendo 362 aulas no dia e até que ponto isso é mensurável em resultados no final das contas. Então, como que a gente também pode pensar no menos é mais, com mais qualidade? O que você diria para esses bailarinos, para os professores? Respeito. Eu acho que respeito é assim, a palavra mais importante nesse caso. Assim, tanto como o professor, em respeitar aquele aluno que está ali disposto, entregas, né, o seu tesouro, que é o seu corpo, para aquele profissional. Então, respeitar isso, tanto da maneira de respeitar os limites, mas também respeitar o tempo que essa pessoa está dedicando para estar ali.
o investimento não só monetário, mas também de tempo e de uma família que está ali, né? E os limites do desenvolvimento motor dessa pessoa. O autorrespeito, né? Do bailarino, do professor, da pessoa consigo mesmo, acho que é bem importante. E também saber tanto os limites. O professor saber reconhecer os limites físicos, mas também saber reconhecer os seus limites de conhecimento. No momento que eu chego num ponto que eu não tenho o conhecimento suficiente para entregar e para resolver aquele problema daquela pessoa, tenho duas alternativas. Busco conhecimento ou busco uma pessoa que possa me ajudar ou ajudar aquela pessoa. Né? Se colocar no lugar de aprendiz é muito importante, né? Não é porque a gente alcança o profissionalismo que a gente nunca mais deve voltar para uma sala de aula ou, né, continuar nossos estudos. Exato. É eterno. Às vezes é o arroz com feijão básico precisa ser dito, sabe, Michele? Mas é verdade, porque às vezes as pessoas se profissionalizam e nunca mais vão se reciclar na vida. E aí chega nesse lugar que não tem mais como acrescentar nem a ela mesma ou nem a outras pessoas. Isso é triste de ver, né? Porque tem tanta coisa bacana que dá para se acrescentar numa carreira enquanto dança. Então, bem legal de pensar nisso. E também pensando, assim, no estudante de dança, né? Ou no bailarino. Constância. É o mais importante, eu acredito, dentro da dança, assim. A gente vai ter muitos nãos, a gente vai ter muitos... Não é fácil viver de dança. Não é fácil. A gente pode viver com a dança sempre. Agora, viver de dança é bem difícil. Sim. Né? A gente precisa de uma energia extra, que é aquilo que a gente conversou no começo, né? Que é aquela paixão que nos move, aquele amor pela dança, que pode nos dar essa energia para poder encarar todos esses desafios. Sim. Mas não é fácil. Então, se hoje não deu, amanhã só vai dar se eu continuar no meu trabalho constante. Sim. Eu lembro de uma coisa que a Paloma Herrera até falou. Ela disse, o dia que tu não vai fazer a aula, fecha os olhos e pensa quantas pessoas foram fazer. Né? Lamentavelmente, se a gente quer ser bailarino profissional, a gente está competindo com outras pessoas que também querem. Exatamente. Não está sozinho no mundo, né? Então, e eu acredito muito que essa questão da constância, ela vem muito do preparo, né? Porque só consegue ser consistente quem tem um bom preparo físico, mental principalmente, né? E eu acho que a importância da gente trazer da preparação física cada vez, até mesmo por conta das lesões, que a gente lida com o corpo, quando se lida com o corpo, a gente está vulnerável a qualquer momento. Então, eu queria saber também como que o PBT entra nessa parte de lesões, né? Do preparo ali para o corpo não ceder tanto para as lesões que a dança nos traz. Bom, acidentes nós estamos sempre... Isso sim. Vulneráveis a acontecer. Mas quanto mais preparados nós estivermos fisicamente, menos propensos a ter lesões a gente vai estar. Então, no PBT, a gente vê o corpo como um todo, né? E, óbvio, foca no que são as necessidades da dança. Normalmente, quando a gente trabalha com um bailarino específico, trabalhando, assim, individualmente, a gente, como qualquer preparador físico, digamos, faria, vai pensar no que essa pessoa está dançando, o que ela tem que dançar em tanto tempo, né? Então, a gente vai avaliar quais são as necessidades para aquele repertório X. Sei lá, te dou um exemplo, uma bailarina me escreve, Michele, eu vou fazer Gisele daqui a 2 meses. Então, a gente vai analisar quais são as necessidades daquela bailarina para aquele repertório. Então, Gisele, a gente sabe que ela vai ter que fortalecer costas, que ela vai ter muito adágio, né? Resistência muscular. Então, também é bem individualizado, assim, né, o trabalho. Isso. Precisa ser, né? Porque... Então, a gente vai trabalhar em cima daquelas necessidades para aquele repertório, que seria um treinador físico para futebol, por exemplo, que estava comentando, vai preparar alguém para uma data X de um campeonato, né? Então, no BBT não seria diferente. Mas, a gente também pode ter grupos de alunos, onde a gente vai preparar
um corpo para dança de forma homogênea, digamos, né? Que ele tenha todas as necessidades das habilidades que a gente precisa na dança, que são muitas, né? Coordenação, força, potência, flexibilidade. A gente precisa de um corpo flexível, mas um corpo forte. Sim. A gente precisa de resistência para sustentar, né? E também resistência para aguentar toda uma variação. Claro. Então, são muitos pontos a avaliar. E entrar com um corpo forte no palco dá essa segurança, dá essa autoconfiança de você saber, não tô pisando em ovos, de ficar, meu Deus, será que eu vou torcer um pé aqui ou um joelho? Então, gente, por favor, vamos trazer esse assunto da conscientização corporal, do preparo físico, cada vez mais à tona, né? De olhar para isso como um processo tão importante quanto o plié e o tendu de cada dia, né? Quanto a aula de balé ou outra área que você seja. Que eu acho muito importante para essas questões, principalmente lesões, para a gente ter carreiras longas na vida, na dança, né? E aí, por fim, eu queria que você me dissesse assim, se eu falasse, Michelle, o que significa preparação física para você? O que você me falaria? O feijão com arroz que a gente come todos os dias para crescer fortinho, que nem a mãe diz. Tem que comer feijão com arroz para crescer fortinho. Eu acho que a preparação física é isso, né? O PBT, como ele é uma preparação física específica para a dança, a gente não trabalha só as habilidades motoras, como se eu fosse fazer uma preparação física X. A gente trabalha as habilidades específicas para a dança. Então, a gente não só vai trabalhar a força muscular, ou a resistência, ou as habilidades, né, específicas motoras, mas a gente vai trabalhar também a consciência de execução correta dos movimentos da dança. Isso é muito importante. Então, como tu falou agora do plié de todo dia. Quantos pliés a gente faz na carreira? Desde que a gente começa o balé até o dia que a gente pendura a sapatilha. Né? Muitos, né? Então, qual seria a diferença de eu saber fazer o plié de uma forma correta? Ou eu fazer todos os dias um plié desalinhado, com o arco caído, com o joelho para frente, sabe? Então, aprender desde o comecinho a forma correta de executar os movimentos faz toda a diferença. Toda a diferença. Sim. Porque não é só o plié. O plié vai vir antes de um salto, na recepção de um salto, depois vai se transformar em um fondue, depois o fondue vai ser um cissone, uma bateria. Então, quantas vezes a gente vai precisar executar isso, né? Então, a nossa preocupação também, além da preparação física, motora, é também de uma memória muscular dos movimentos da dança serem executados de uma forma correta. Sim. Mas a memória corporal e a memória muscular não quer dizer mais é mais, né? Não. Como que você encara essa questão de, 362 aulas por dia, ensaio e fadiga muscular e workaholic e o burnout? Me fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a opinião que você tem em relação de quanto mais melhor na cabeça principalmente dos bailarinos. Eu acho que a gente precisa de um trabalho inteligente, né? Então, bailarinos, estudantes, né, principalmente de dança, conversem com os professores, né? Não saiam fazendo 1000 aulas assim do nada, né? E com um profissional que está famoso na internet. Não é só isso que é importante, né? A gente precisa saber a história daquele profissional e o que ele pode agregar. Eu acredito que nenhuma aula é ruim. Até uma aula ruim, tu vai aprender por que é ruim. Exato. Né? Então, tudo tu tem como tirar alguma coisa positiva. Né? Mas o corpo, dentro da preparação física, né? Dentro do processo de desenvolvimento, já seja de aprendizagem da técnica, já seja de preparação para um espetáculo de um bailarino profissional, também existe o tempo de descanso. Que é muito importante. Que é necessário para meu corpo se reconstruir. Né? Então, 1000 coisas não funcionam. Mas sim coisas que são importantes para o meu desenvolvimento. Né? Para ter resultado eficaz também, né? Porque senão é nossa, mas eu tô trabalhando tanto, tô fazendo tanta aula, mas o resultado não vem. Tá, mas vamos rever. O
quais aulas são essas, né? Exatamente. Como você vem fazendo. Então, isso é bem legal de a gente conversar também. Eu acho que é isso, ser inteligente com o que a gente está fazendo, né? Ver coisas que são eficientes, importantes. Às vezes a gente faz, sei lá, 5 ensaios com outras 10 pessoas, sabe? Não, faz um. Exato. De 1 hora. Mais consciente, com alguém, né? sabe? Que esteja te avaliando desde o dominguinho até o fio do cabelo. Sim. Sabe? Então, ser inteligente eu acho importante. Legal. Nossa, eu fico feliz demais da gente conversar sobre esse tema que é super importante. E trazer pessoas que saibam falar também com propriedade. Eu acho que é esse o nosso papel aqui do podcast, de falar com responsabilidade, né? Então, muito obrigada pela sua presença, Michelle. Obrigada. Você também que está aí nos assistindo ou escutando. E lembrar de conferir também os episódios passados, né? Que tá lá na plataforma do Spotify, inclusive da outra edição nossa. E a gente está sempre de olho nos comentários e sugestões de vocês nos nossos canais. E então, até o próximo episódio do podcast Pode Dançar. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer.